Vamos lá, eu vou falar sobre desenvolvedores full stack. Né? Se vocês são desenvolvedores full stack, tem alguns aqui, não se ofendam. Eu só acho interessante mostrar um ponto de vista um pouco diferente. Como o Tagore falou, eu sou desenvolvedor back-end, programo em Python lá na DroneMap. E eu escrevi um artigo já faz algum tempo justamente a respeito disso. A apresentação vai ter uma pegada diferente. Depois, aqui na apresentação, tem os links. Depois eu passo para a galera. Mas assim... Então, eu sou um cara que vim muito de baixo, assim, literalmente. Comecei lidando com C para microcontrolador. Né? Jogar no chipzinho e colocar na placa de hardware. Lidei com C++, fui para redes Linux, lidei com migração de HTUX para Linux. Fui para PHP, onde eu era full stack. Né? Eu ia lá e criava componentes que iam rodar no navegador. Fui para Python também, full stack, quer dizer, eu também ia no navegador e programava no navegador e fazia o back-end também. Eu lidei com Python e Erlang, hoje estou em Python microserviços, e acho que futuramente vai ser mais um Python microserviços. Mas enfim, o que eu quero falar aqui hoje é a respeito da natureza humana. Né? Muitas vezes nessas palestras técnicas, e a gente vive nesse mundo de programação, a gente tem aquela pegada muito realmente técnica e tecnicista. A gente olha para uma parada e diz assim, não, isso aqui é tecnologicamente superior, vamos usar isso. E às vezes a gente falha em levar em consideração o comportamento de nós como seres humanos, as nossas próprias tendências, a nossa própria percepção a respeito das coisas. Então nem tudo às vezes que é tecnicamente superior ou melhor, ou que tem um monte de vantagens, necessariamente você vai pegar aquilo e jogar numa equipe, e a tua equipe vai lidar bem com aquilo. Então existe um balanço que a gente tem que ter. ênfase nos desenvolvedores aqui nessa palestra, porque o gestor é um pouquinho diferente. Então, às vezes, o cara que senta a bunda na cadeira, programa, é uma situação. Né? O gestor, que é o cara que tem que fazer o overview da equipe toda, e saber, conhecer o produto inteiro, fazer a gestão do código como um todo, da solução toda, é um caso diferente, não vou cobrir aqui, é mais para o desenvolvedor mesmo, programador. Então, a natureza humana é o desenvolver software. Mas PHP é o PHP voltarás. Eu acho engraçado esse ciclo que a gente tem no desenvolvimento web, que começou lá com a galera escrevendo paginazinha HTML. Tá, HTML acabou. Depois alguém colocou um PHP embutido, colocou a tagzinha ali, nossa, tal, contador de visitas aqui, não sei o quê. Começou o PHP geral, HTML todo, com templates e tudo mais, já foi uma grande evolução. Tem o DHTML nesse meio tempo. Oxe! Animação seguindo o cursor. Animação, menuzinho que você baixava, zip, era coisa linda. Depois veio o Flash e acabou tudo. Né? A gente foi para o PHP gerado HTML com o JavaScript ali, tá fazendo os menuzinhos de HTML, isso aqui. Daí a gente chegou no HTML com o JavaScript embutido. Você viu que sai o PHP, você começa a ter uma noção de, não, vou escrever HTML, vou colocar aqui o meu jQuery da vida, o que for. Então você tinha o HTML e o JavaScript já como uma parada à parte, longe do back-end. E aqui começaram a ser desenvolvidas as APIs. Então você começou a ter essa noção do front-end para cá, o back-end para lá, e no meio você tem uma API conversando. Chegou agora o JavaScript gerando HTML. Hoje em dia você tem uma aplicação que gera ali as HTMLzinhas, né? Foi se invertendo. E tem gente que renderiza no servidor, quer dizer, a gente meio que volta para o que era mais ou menos o PHP. Não que isso aqui seja ruim, não que necessariamente se você gera o HTML no servidor, você está cometendo um pecado, não. Mas a parte interessante de observar até a parte do HTML com JavaScript embutido, a gente tinha uma noção muito clara da API. A gente tinha essa separação clara e cada um tinha o seu papel. Conforme você vai indo para baixo nessa linha, você tem a tendência de ir perdendo um pouco de vista a separação, back-end, front-end e tudo mais. Então, não necessariamente acontece, mas pode acontecer. Então, eu não acho que voltar o PHP é um avanço, né? O PHP não tinha nem build. Então era até melhor. E o cisma de back e front teve bons motivos, né? Porque a API passou a ser um valor em si mesma. Se vocês pegarem aí as notícias de 10 anos atrás até hoje, teve um boom. APIs, a tua empresa tem que prover APIs. E a API é uma coisa boa, porque não necessariamente o teu back-end vai conversar sempre com o front-end web. Às vezes ele vai conversar com uma aplicação rodando no Android, no iOS, às vezes ele vai conversar com outra máquina. Então a API serve para esse tipo de coisa. Conflito de interesses leva à adoção de padrões claros, vou entrar nisso. E o front-end, que é uma parada, uma pilha tecnológica, geralmente ele muda numa taxa diferente do back-end. Então, todas as migrações que o Tagore falou, que a gente migrou de 2 para 3 e CLI, não sei o quê, enquanto isso o back-end estava quietinho, ele não estava sendo mexido, ele estava quieto,
E o front estava mudando feito louco. Então, você tem taxas diferentes de mudança. Então, essa aqui é a situação que eu considero ideal. Quer dizer, você tem o back-end para lá, o front-end para cá, uma API muito clara dividindo ambos os mundos. Né? Essa API, ela, como eu falei, conversa com o front-end, mas poderia conversar com outra máquina, poderia conversar com uma app, poderia conversar com um sensor, com um atuador, com o que fosse. Então, a API é formada por padrões e protocolos, geralmente ela é acoplada ao back-end, né? Mas não necessariamente, você pode ter ela como se fosse uma entidade à parte, quando você usa com um roteador de WAMP, por exemplo, que é o que a gente está usando agora na DreamApp. Você tem separação clara entre os componentes, né? Serve mais componentes do que só o front-end web, e geralmente a API te deixa independente de linguagem de programação, quer dizer, você está seguindo padrões e protocolos já para não precisar se amarrar numa linguagem. Tá? Curiosamente, como que é o perfil do chamado full stack de hoje? Geralmente ele é um front-end que aprendeu Node, ou aprendeu, sei lá, Ruby, on Rails, ou o que for. Raramente é o contrário, a gente tem poucos casos. O David é um caso que falou que era back-end e foi para o front. Eu aqui estou começando a aprender e tal, mas pouco eu estou pegando o front. Mas geralmente é o contrário. Né? Quando eu escrevi o artigo lá no Medium, veio um cara falar assim, esse cara é cheio de preconceito, não deu dados, não sei o quê. Ok. Um dado é isso aqui, ó. Isso aqui é o Insights do Stack Overflow. Eles fizeram pesquisa e perguntaram assim, como é que você se identifica? Uma galera falou full stack, back-end e front-end. Para quem não está lendo, é full stack, back-end e front. Se olhar, tem 50% das pessoas se identificam como back-end. Tá? 50% se identifica, 51% full stack. E 32% são front. Esse número não casa com a realidade que a gente conhece. É um monte de desenvolvedor front-end. Onde é que eles estão aqui nessa pesquisa? Eu respondo, eles estão lá no full stack. Os caras já não se veem mais como front-end, sabe? Se veem como um full stack. Então eles migram para lá, e são poucos que sobram, porque o cara que se vê como back-end não vai entrar no front-end, não vai entrar no full stack talvez. Né? Lembrando que tem um overlap natural, que é múltipla escolha. Então, e a gente tende a privilegiar a nossa área favorita. Então, se eu venho do back e eu estou entrando no front-end, facilmente eu chego naquele caso de a app está meio feia, né? Aquele site do programador. Mas a API tá jóia. Eu sou um cara que vim do mundo do back-end. Para mim é importante que a API esteja clara, que você tenha um back-end bacana. E o front-end já tem a tendência natural de ser o contrário, que é uma app linda. A API ficou meio bagunçada, assim, mas a app tá legal. Então a gente tende naturalmente a privilegiar aquele mundo de onde a gente veio, de onde a gente se sente mais, tem uma sensação maior de pertencer. Então o conflito de interesses é bom, porque o ser humano tende a ser complacente consigo mesmo. Quem trabalhou em equipe que tem code review, sabe que o teu código parece lindo, até que você manda o code review. E a galera tasca de pau. Isso aqui tá errado, não sei o quê, como é que você fez isso, por que você fez aquilo? E aí você percebe que, por que eu não vi isso? Eu vi isso porque a minha tendência natural como ser humano é ser complacente comigo, é dizer, não, tá bom, não sei o quê. E a complacência própria, junto com pressa e pressão externa, quer dizer, o produto dizendo, pelo amor de Deus, tem que lançar isso aí, vamos, rápido. Você gera maçarocas, né? Eu vou explicar o que são maçarocas. Então, é necessário que haja um conflito de interesse, uma outra pessoa, um outro setor, um outro departamento para dizer para você, olha, você está fazendo uma app bonitinha, você está fazendo um produto legal, mas olha aqui, isso aqui que você está fazendo está meio errado. Talvez você não tenha visto, talvez você tenha sido complacente consigo mesmo. Então o front-end geralmente está ali querendo entregar logo, porque é a área que a gente vê, né? É a área que a gente abre o navegador e olha. E o back-end ele já quer uma API coerente. Se vai demorar para entregar, não é problema meu, geralmente. Isso que o back-end geralmente pensa. E o que é a maçaroca? É isso. Back-end, front-end, API, já não sabe onde é que foi, né? Você é displicente quanto a seguir padrões e protocolos. Você está fazendo uma app, você é o desenvolvedor back-end, front-end, você está fazendo todo, e ainda trabalha de DevOps. Então, a tendência natural é que a gente seja complacente e diga assim, não, eu fiz essa coisinha aqui meio incoerente na API, mas foi por um bom motivo, olha só a minha app, como ela está funcionando, bonitinha, é legal. Então é fácil a gente cair nesse caso. É obrigatório? Não. Tem gente muito disciplinada que não faz isso, mas a tendência natural é essa. Né? Um exemplo interessante é o Secure Scuttlebutt. Para quem não conhece, ele é um Gossip Protocol. Ele é um protocolo de comunicação entre máquinas offline first. Então você tem a tua máquina rodando o Secure Scuttlebutt e chega uma outra máquina e se conecta na mesma rede, eles trocam informações e você cria ilhas e arquipélagos de informação.
É bem interessante, bem legal, eu acho bem bacana a ideia, mas ele é baseado em implementação e ele tem uns problemas interessantes. Problemas bem interessantes. Eu escrevi o guia definitivo do Stacker Scarabut, para quem quiser ler, procura no Medium. Então o front-end dele é o patchwork, ele é feito em JavaScript. O back-end, o SSB Server, é feito em JavaScript também. E um efeito colateral interessante é o seguinte, ele é uma espécie de blockchain, tá? Mas cada um tem o seu próprio chain. Então eu tenho o meu, você tem o seu, cada identidade cria uma cadeia de mensagens. Uma mensagem vai linkando para outra e todas são criptografadas e assinadas. Tá? Então a verificação dessa assinatura, o hash, é feito em um objeto JavaScript, que é serializado como uma string. Então você tem a mensagem, tem assim, o autor, nome, texto, não sei o quê, pega esse cara, transforma em uma string, tira o hash e faz a assinatura. Só que o hash, depois que você tem ele na mão, você pega o teu objeto original e coloca ele lá dentro. Certo? Então a verificação desse hash, como a gente vai ver, é extremamente dependente do formato de serialização do JavaScript. Lembre, tá? Você tem um objeto. Então em JavaScript a gente chama de objeto, né? Tem um conjunto de chave-valor, chave-valor. Em Python a gente chama de dicionário. Em PHP é um array com chaves e tudo mais. E cada um serializa isso como string de uma maneira diferente. Então, por causa desse problema, você quase não vai ver um cliente, um SDK, o que for, de Stacker Scarabut, que é em outra linguagem. Ou então os caras passam por problemas, né? Explicando. Pega uma string, transforma em objeto, né? Quando você está como cliente, pegou uma string, né? Que é o JSON serializado. Transforma ele em objeto, deserializa, pega o hash. Agora você serializa de novo aquilo ali que sobrou. E nesse ato de serializar, você não sabe se mudou a ordem das chaves, se você está usando o mesmo formato exatamente, perfeitamente igual ao JavaScript, certo? E daí verifica o hash. E daí tem um monte de gente escrevendo cliente para esse cara aqui, desse protocolo, que chega na hora o hash não bate. Ou então é aleatório, pô, de vez em quando tem um hash que não vai, não sei o quê. Por quê? Porque ele é serializado com o JavaScript e ele deveria ser, novamente aqui na máquina de quem está recebendo a mensagem, serializado exatamente como o JavaScript faz. Ou seja, é um problemão. E não aconteceria se tivesse um back-end em outra linguagem. Se o cara escreveu o back-end em C, por exemplo, na hora eles iam sacar. Putz, espera aí, já está dependendo do formato de serialização do JavaScript. Isso aqui ficaria claro na hora. Mas assim, passou batido, os caras já têm um monte de ecossistema em cima e ainda tem essa dificuldade. Você tem que serializar de uma maneira muito específica. Então isso é um grande problema. Então essa homogeneidade do sistema todo favorece confusão, né? Mas não é por maldade, né? As pessoas não fazem isso porque são más, não é por pura displicência nem ignorância, né? Não é burrice de ninguém, é uma coisa que a gente tem. E aqui entra uma coisa interessante que é a tal da lei do Fechner's, tá? A questão de percepção. O que a lei de Fechner's fala? Fala o seguinte, isso aqui é a intensidade percebida de um estímulo. Um estímulo é um peso na tua mão, um som no teu ouvido, o brilho na luz, isso é um estímulo. Você percebe a intensidade, a variação de intensidade de uma maneira inversamente, é menos rápido o crescimento do que o estímulo em si. Então se eu estou ouvindo um som de meio decibel e aumenta para 0,7 decibéis, eu percebo, falo assim, opa, esse som aumentou. Agora se eu estou em 40 decibéis, alguém muda para 50, já são 10 a mais, mas eu não percebo. Eu como ser humano não consigo. Ou você tem uma luz em determinado brilho, você aumenta um pouquinho, quando está baixo eu percebo, mudou o brilho. Mas se ela está muito forte, você aumenta o brilho uma taxa menor do que cai na escala, o ser humano não percebe. Então quer dizer, você pode ver, para você ter a mesma percepção de estímulo, você tem que ter muito mais mudança. Você tem que, conforme o teu estímulo vai crescendo, você tem que aumentar ele muito mais. Você está ouvindo um som muito alto, ele tem que estar muito mais alto para você perceber. Então quer dizer, a percepção da intensidade de estímulo aumenta menos rapidamente. Isso é comprovado, é estudado, é bem interessante. Então a gente cria essa tabelinha bacana aqui. Tá? Entre o C e o Python tem uma certa diferença. Tá? E a tua percepção é grande. Você pô, C e Python totalmente diferente, né? Do Python para o Node, que o Node, né, você está rodando Python no servidor, no back-end, você está rodando Node no back-end, mas você olha as duas coisas e diz assim, pô, mas isso aqui é completamente diferente. Então, nessa linha, o quanto eles são diferentes, de verdade. Mas aqui, ó, essa laranjinha aqui é o quanto você percebe que eles são diferentes, que já é um pouco menor. A tua percepção já não é a mesma. E qual que é o problema? O problema é que do Node rodando no back-end,
para o JavaScript rodando no browser, a diferença é mínima. É o ambiente que muda, é uma variável ou outra, tem ali uma diferença menor. E a tua percepção, então, ó, nada. Você começa a perder esses detalhes. Isso é uma tendência da gente com o ser humano. Então, é natural do ser humano e faz com que o desenvolvedor, que às vezes está tendo que lidar com tudo aquilo, ele tem essa tendência natural de começar a tornar uma área cinza, essa barreira que separa uma coisa da outra. Exceção notável é, se o desenvolvedor é muito experiente, é muito disciplinado. Tá? Você tem disciplina para manter as coisas separadas, você mantém. Né? Não estamos dizendo que todo mundo vai errar, ou ter uma equipe muito atenta e um ambiente razoavelmente são. Porque quando começa a pressão de vamos lá, tem que entregar rápido, você começa a jogar padrão fora no lixo e começa a focar na entrega. Né? Problema notável que eu vejo é o seguinte, a empresa que busca um full stack está formando equipe, quer dizer, trazendo para dentro a equipe com um desenvolvedor realmente experiente, disciplinado, às vezes não. Então o resumo é que cada um é complacente consigo mesmo. Hoje a maioria dos full stack tendem a favorecer o front-end. A homogeneidade nubla a percepção, especialmente nesse caso de JavaScript aqui, JavaScript ali. Eu acho que é muito fácil de você incorrer em problemas. E quando você tem conflito de interesse, quer dizer, você tem lá a galera do back-end, a galera do front-end, cada um com seus interesses distintos. Esse conflito gera um padrão bonito na API. Você vai manter a API sempre lisinha, sempre redondinha, seguindo um bom padrão e um bom protocolo. É isso. Daí a questão de procurar emprego, muita gente pergunta, como é que eu vou fazer para deixar o meu currículo bonito? Eu vou escrever todas as 50 linguagens que eu sei programar? Eu digo, não. Eu sou mais a favor que você seja um especialista, seja um generalista. Eu já tive, nesses 14 anos trabalhando com TI, teve um monte de processo de contratação. E é complicado, assim, quando você está procurando, cara, eu quero um desenvolvedor Python. Daí aparece aquele cara com Python, Ruby, JavaScript, Erlang, C, C++, Java, C Sharp, Então, mas eu quero um Python. Não, mas eu programo Python mais esse, um monte de coisa assim. Esse cara é preferido, geralmente. Quando você está buscando um especialista, você dá preferência a especialistas. Então, isso é mais comum. Né? Isso, não precisa ir muito longe. E quanto às empresas, assim, não quer dizer que quem contrata full stack seja necessariamente uma empresa, que você tem que ficar desconfiado. Mas assim, eu vejo nos boards de vagas de emprego um monte de casos de empresa que quer que você seja o DevOps, o back-end, o front-end e o cara que monta o CSS simplesmente por uma espécie de economia. Não é que tem a empresa diz, não, nós temos o amor ao nosso produto e a gente quer profissionais que cubram tudo. É muito fácil você cair nesse mar de gente que só quer o cara que faz tudo que vai economizar. Porque não precisa contratar 2 caras ou 3 caras, não precisa contratar um DevOps e ter os programadores, não precisa fazer esse tipo de contratação. Então é geralmente empresa com visão de curto prazo, mas não é regra. Né? Então, porém, entretanto, todavia, né, é um indício, não é prova, só estou comentando que é uma coisa que vocês têm que ficar de olho. Né? Eu sempre posso estar redondamente enganado, vocês podem discordar de mim e virem conversar, normal, não precisa me xingar de nada, é só o meu ponto de vista. Bolsominion! Fascista! Contratação de full stack, quando você vê uma empresa, uma empresa contratando full stack, então deve ser ruim, não. Né? Olhe, né? Corra atrás, veja se é bom ou não. Só digo, tome cuidado. Então tem tempo e ocasião para todas as coisas, quer dizer, às vezes a empresa realmente parou e decidiu, não, a gente quer full stack por causa disso, daquilo. E são bons motivos e são válidos. Então, pode acontecer também. Né? E investigue mais sobre o assunto. Não fica na minha palavra, corra atrás, descubram, porque às vezes o cara é front-end, está pensando em ir pro back e fazer o full stack, como é que vai ser. Pesquisa sobre o assunto, procura conhecer mais, que isso aqui é só um rapidão, uma introdução. E é isso. Valeu. Fechou?